Bom dia, meu povo. Eu sou Alan Fernandes, seja bem-vindo ao canal do AF Esportes e hoje trago novidades para vocês. Vem aí o quadro Resumão do Esporte. Então deixa teu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Fechou, pessoal? Valeu, tamo junto, se liga no vídeo. E o primeiro esporte que vamos falar aqui no Resumão do Esporte é o vôlei, a Superliga Masculina de Vôlei. Quartas de finais, os playoffs, duelos com 3 jogos para decidir quem passa. E o primeiro jogo das equipes que iremos falar aqui no vídeo é sábado, dia 4/4, no Poliesportivo do Riacho, às 21 horas em Belo Horizonte, temos Cruzeiro versus Goiás. O segundo jogo entre as equipes será quinta, dia 9/4, no ginásio Rio Vermelho, às 21 horas. Teremos Goiás e Cruzeiro de volta. E no terceiro e último jogo, para decidir quem passa das equipes, na quarta-feira, dia 15/4, no Poliesportivo do Riacho, novamente em BH, às 21 horas, teremos o jogo que irá decidir qual das duas equipes irá passar. E o segundo jogo aqui é domingo, dia 5/4, na Arena UniBH, às 20 horas, temos Minas versus Suzano. O segundo jogo acontece na sexta, dia 10/4, na Arena Suzano, às 21 horas, Suzano e Minas. E o terceiro jogo entre as equipes será quinta, dia 16/4, na Arena UniBH, às 21 horas, Minas e Suzano. O terceiro jogo acontece sábado, dia 4/4, no ginásio do Taquaral, às 18 horas, temos Campinas versus Monte Carmelo. O segundo jogo acontece quinta, dia 9/4, no ginásio Raul Belém, às 18h30, Monte Carmelo versus Campinas. E o terceiro jogo entre as equipes acontece quarta, dia 15/4, no ginásio do Taquaral, às 18h30, Campinas e Monte Carmelo. E o quarto e último jogo aqui é domingo, dia 5/4, no ginásio do UTC, às 17 horas. Temos Praia Clube e Guarulhos. O jogo de volta será sexta, dia 10/4, no ginásio do Ponte Grande, às 18h30, Guarulhos e Praia Clube. E o último jogo das equipes acontece quinta, dia 16/4, no ginásio do UTC, às 18h30, Praia e Guarulhos. A Superliga 2025-26 até as quartas teve um cenário de bastante equilíbrio, mas com alguns favoritos bem definidos. A competição começou com 12 equipes que se enfrentaram em um turno e retorno ao longo das 22 rodadas. Ao fim da primeira fase classificatória, os 8 melhores avançaram para os playoffs, as quartas, e os 2 últimos foram rebaixados. Liderança geral da primeira fase acabou com o Cruzeiro sendo o líder. Resumo geral aqui do Superliga de Vôlei, no caso. Até as quartas, a Superliga foi marcada pelo domínio dos times mais tradicionais, especialmente o Sada Cruzeiro, mas com equilíbrio do meio da tabela, o que promete playoffs bem disputados. E o próximo esporte que vamos falar aqui no Resumão do Esporte é a Copa do Mundo, o nosso tradicional futebol e amado, né? Grupos, né? Grupo A até o grupo L. Esse ano, nova regra, mais times, mais seleções para a gente ver e uma nova fase aí que a Copa ganhou. Eu vou falar aqui ainda no vídeo. Grupo A, para mim que eu vou falar, né, as equipes mais fortes, analisando aí, né, as últimas temporadas, os campeonatos. Os primeiros, né? Primeiro e segundo que vai passar de cada grupo que eu vou falar aqui. E claro, assunto para outro vídeo, mas esse ano também, né, os terceiros colocados, os melhores 8 terceiros colocados, assim, melhor dizendo, irão passar também, mas esse é assunto para outro vídeo. Nesse eu vou eleger para mim aqui as duas equipes que irão se classificar. No grupo A, eu acho que classifica Coreia do Sul e República Tcheca, mais que o México vai estar jogando em casa, tem um bom time também. Mas eu acho que em primeiro e segundo lugar, Coreia e República Tcheca. No grupo B, para mim, Bósnia e Suíça irão passar, porque eu acho que são as melhores equipes desse grupo. No grupo C, do Brasil,
Infelizmente me dói falar isso, mas analisando friamente, sem coração de torcedor, o Brasil, né, não tem uma equipe certa e não vem tendo boas atuações, então eu acho que dessa vez o Brasil não vai conseguir passar entre os primeiros. Ainda tem a salvação em terceiro lugar, mas entre os primeiros, aí, primeiro e segundo, acho que passa Marrocos e Escócia. No grupo D, passa para mim Austrália e Turquia. O Paraguai pode tentar, mas eu acho que a Austrália e a Turquia passam entre os primeiros do grupo D. No grupo E, temos Alemanha e Equador, que para mim irão passar tranquilamente aí no grupo E. São as melhores equipes. No grupo F, Holanda e Suíça, para mim, são as melhores equipes que irão passar. Porém, vale ressaltar que o Japão também é uma boa seleção e vem fazendo, sim, nas últimas Copas, bons jogos. Então, talvez ali o Japão e a Suécia passem em terceiro, mas para mim, Holanda e Suécia passam em primeiro e segundo. No grupo G, para mim, passa em primeiro e segundo, Bélgica e Egito. Para mim, são as melhores equipes que jogam o melhor futebol convincente. No grupo H, temos Espanha e Uruguai, que para mim irá passar tranquilamente. Vale ressaltar também que a Arábia Saudita pode sim conseguir passar em segundo lugar, mas eu acho que para mim, Espanha e Uruguai. No grupo I, França e Senegal, isso é indiscutível para quem assiste e acompanha futebol. As melhores equipes irão passar tranquilamente, França e Senegal. No grupo J, Argentina e Áustria. Vale ressaltar que a Argélia também pode conseguir passar em segundo ali, mas para mim, Argentina e Áustria são as melhores equipes, sem mais jogadores. No grupo K, Portugal e Colômbia. Para mim, as melhores equipes passarão tranquilamente. No grupo L, Inglaterra e Croácia, para mim, irão passar entre os primeiros. Gana, pouco tempo atrás era uma ótima seleção, mas para mim vem em queda, vem em baixa. Então, para mim, Inglaterra e Croácia passam. 12 grupos, foram acrescentados mais grupos aí, com 48 seleções ao todo. Os dois primeiros colocados avançam direto para a próxima fase e os 8 melhores terceiros ao todo seriam 32 equipes na próxima fase. A próxima fase de mata-mata, ou seja, terá antes das oitavas mais um mata-mata, que é como se fosse uma primeira oitavas de finais, do campeonato. Dessas 32 equipes que irão passar do próximo mata-mata, estará 16 que irão aí sim para as oitavas de finais. É um pouco confuso, mas não é difícil de entender. Apenas a FIFA acrescentou aí mais uma fase antes das oitavas de finais, que é chamado de avos, mas é como se fosse uma primeira oitavas de finais e depois aí sim oitavas, quartas, semis e final. Bom, mais jogos para a gente ver, mais jogos, mais seleções, mais jogadores, mais histórias. Então acho legal essa ideia que trouxeram para a Copa do Mundo. Isso aqui é apenas a primeira análise, os primeiros palpites, mas iremos saber melhor quando realmente estiver chegando, e tudo pode mudar, quando estiver chegando aí a Copa do Mundo. E o próximo e último esporte que iremos falar aqui no resumão do esporte é a Fórmula 1. Última corrida foi domingo, dia 29 de março, no Grand Prix do Japão. Foram 53 voltas pela terceira rodada. Os resultados: em primeiro lugar, piloto Andrea Kimi Antonelli fez as voltas em geral por 1 hora e 28 e 3 segundos. Ele é da Mercedes-Benz e teve a pontuação de 25 pontos. Em segundo lugar, Oscar Piastri. Ele chegou aí logo depois do André com mais 13 segundos, 722. Esse foi o tempo aí do Oscar, quase consegue chegar, juntamente com o André. Ele é da McLaren e teve a sua pontuação em 18 pontos. O terceiro colocado aí é o Charles Leclerc, que chegou com 15 minutos a mais de 270 segundos. Ele é da Ferrari e teve a sua pontuação em 15 pontos. Assim, foram muito disputados, quase aí que o Oscar Piastri e o Charles Leclerc poderiam ter ganhado também em primeiro, mas
o Andrea conseguiu aí por segundos a mais, né? E ao todo, né, são 22 pilotos e equipes, né, no caso aí, que participam, né, da Fórmula 1, que participaram, melhor dizendo. O próximo Grand Prix será a quarta rodada, será em Miami, do dia 1º ao dia 3 de maio, que é o próximo aí para quem gosta da Fórmula 1, fique ligado. São 22 rodadas do campeonato, cada uma em um país diferente. Eu confesso que eu preciso assistir mais a Fórmula 1, assistia mais naquela época antiga, né, do Lewis Hamilton, quando estava em alta, Fernando Alonso e muitos outros mais, que eu não vou lembrar aqui. Mas certo é que a Fórmula 1 pode passar de geração em geração, porque não perde a graça e não sai do paladar do público. É sempre uma atração muito assim boa de ver, de acompanhar, porque roda o mundo todo e é sucesso em todo o mundo. Então, para quem gosta de esporte, vamos acompanhar todos esses esportes que eu falei aqui e esperar aí o próximo quadro aí do resumão do esporte. Comenta, deixa o teu like aí, compartilha, se inscreve aqui. São ideias diferentes para o canal. Vale aqui a pena um jornalista aqui falar, né? Então, muito bacana ter você aqui. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.